Amados irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a batalha entre dois reinos, amém? A batalha entre dois reinos, e eu convido a você para juntos nós adentrarmos na palavra de Deus e mergulharmos na graça e na misericórdia dele, na unção dele sobre as nossas vidas, amém, queridos? A batalha entre dois reinos, capítulo 8 do Evangelho de João, mais uma vez, do versículo 21 até o 30, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E eu convido você, queridos, para juntos nós aprendermos mais, cultuarmos ao Senhor através da palavra. Há várias formas de cultuarmos o nome do Senhor. Nós cultuamos o nome do Senhor através dos nossos louvores, cultuamos a Deus através da nossa oração, cultuamos a Deus através da nossa vida diária, a prática do dia a dia. Nós cultuamos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, cultuamos a Deus através da nossa vida em trabalho ao Senhor, da missão, a Missios Dei. Cultuamos a Deus através da palavra. É essa que edifica, nos estrutura e nos dá vida e vida em abundância. Amém, amados? Queridos, olha, vai ser uma bênção ministrar nessa noite para a sua vida. A batalha entre dois reinos. Evangelho de João, capítulo 8, dando sequência, do versículo 21 ao 30. Diz o seguinte, queridos, a palavra de Deus, acompanhem bem no nome de Jesus, amém? Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será que isso que ele quis dizer? Para onde vou, vocês não podem ir? Ele continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Vejam só, queridos, o texto da palavra de Deus. Continuando o versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que ele ouviu. Eles não entenderam o que lhe estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que tem encontrado guarida nos nossos corações, no meu, no seu, em cada um de nós, queridos. Você que acompanha este culto neste momento, queridos, é um privilégio para nós estarmos transmitindo essa mensagem, você ouvindo, assistindo, participando. Não deixe de participar, compartilhe, mande para outras pessoas. Pessoas precisam ser abençoadas, mesmo depois que acabar essa transmissão. Compartilhe, mande para outras pessoas no nome de Jesus, amém, queridos? Amados irmãos, batalha entre dois reinos. Olha só, introdução disso aí. A vida pode ser definida como uma batalha onde estamos constantemente enfrentando adversários. Parece que estamos bem contextualizados, né? Estamos enfrentando, né? O mundo está enfrentando um adversário bem, comum entre todos, né? E a vida, queridos, ela nos reserva isso. Enfrentarmos constantemente adversários. É o último adversário? Não. Já vieram e passaram tantos outros, virão outros pela frente,
e a igreja do Senhor irá prevalecer. O próprio Senhor Jesus disse: ó, passa céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não, elas permanecem inabaláveis. Por isso que nós, queridos, devemos estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Somente com Ele nós podemos viver. Somente com Ele nós podemos vencer as barreiras. As batalhas ocorrem em várias frentes, com adversários diferentes. É um adversário, é outro, é aqui, é lá, uma situação, outra. São inúmeras as batalhas que nós estamos vivendo, queridos. A principal batalha travada entre a carne e o espírito, e de seu resultado depende do meu e do seu destino. Vejam bem, queridos, a nossa principal batalha que nós temos é a batalha entre carne e o nosso espírito, né? Entre essa carne e o nosso espírito. E o resultado disso aí depende de mim e de você. Depende de nós. Depende de cada um. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe a direção. É você que dá destino a isso. Por isso, queridos, pense bem. Nós precisamos mudar a nossa história. Precisamos entender esses dois reinos. Essa batalha entre dois reinos. Ou você está no reino de Deus, ou está no reino de Satanás. Não existe, eu não estou em nenhum reino. Não, ou está em um, ou está no outro. A Bíblia diz: aquele que não está com Cristo jaz no maligno. Então, ou está com o Senhor, ou não está com o Senhor. Queridos, no contexto dessa palavra, nós vemos Jesus conversando com os discípulos ali, naquele discutindo com os discípulos, não com os judeus, sobre a natureza e sobre a sua natureza e a sua missão, a sua obra na face da terra. Mas eles tinham o quê? A dificuldade de entender esse propósito. Muitos estavam entendendo sua explicação e claramente alguns estavam zombando de Jesus, estavam zombando do Senhor. Eles estavam impedindo a graça do Senhor, queridos. E o Senhor em nenhum momento abriu mão dos seus princípios. Em nenhum momento Jesus abre mão do seu propósito. Em nenhum momento Jesus abre mão daquilo para a qual Deus o chamou. Essa passagem revela um diálogo tenso e revelador sobre a sua divindade. Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, está a todo momento falando desse princípio, que Deus que enviou, se apresentando como o enviado de Deus, aquele a qual Deus chamou para fazer a grande obra nessa face da terra. E ele veio apresentar, ou seja, mostrar que ele era Deus, que ele era Senhor, que ele é Senhor nos céus e na terra. Ele falou: vocês são deste mundo, mas eu sou lá de cima. Eu conheço vocês e o Pai me conhece. Foi Ele que me enviou. Queridos irmãos, e diante dessa fala, aonde nós podemos ver aí a batalha entre dois reinos, nós temos aqui 4 escolhas que nós temos que fazer. E eu convido você para junto nós adentrarmos a essas escolhas e entendermos mais sobre qual é a nossa escolha. Porque o que você escolhe hoje vai repercutir em toda a sua eternidade, em toda a sua vida futura. A sua decisão hoje pode te levar eternamente para o céu, ou pode te levar eternamente para o inferno. A escolha é sua. Batalha entre 2 reinos. Não é uma queda de braço. Quem vai vencer? Nem Deus nem o diabo vence, queridos. Porque a sua escolha é que faz a vitória. Pense bem nisso.
Deus vence na sua vida se você escolher Deus. O diabo vence na sua vida se você escolher seguir a este mundo de trevas e de dor. Então a escolha é sua, a decisão é sua, nós que fazemos as nossas vidas. E aí, queridos, eu queria nessa noite falar do primeiro ponto. Vejam só, a escolha entre céu e terra é limitada. Nós precisamos entender isso. A escolha entre céu e terra é limitada. Não tem como nós acharmos que há um... Não, pode ser qualquer hora, pode ser de qualquer jeito, não. Jesus claramente indica aos seus interlocutores, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo e dialogando com ele e questionando, que a oferta da salvação não é ilimitada. Não, é para aqueles que creem. Na batalha entre dois reinos, queridos, só uma escolha pode ser feita: ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Mas a escolha tem que ser feita. Nós temos que tomar uma posição e você tem que escolher a qual você vai seguir. A situação humana é precária e frágil. Não podemos procrastinar em decidir sobre nossa vida espiritual. Querido, nós não podemos ficar delongando, não podemos ficar empurrando com a barriga, não podemos ficar enrolando, não podemos viver na procrastinação. Queridos, nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser logo. Essa decisão é para hoje, é para agora. Que diante de todo esse entreveiro que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje, queridos, que a sua decisão possa ser firmada na palavra de Deus. E consequentemente isso te trará lucros abençoadores, lucros no sentido espiritual, de você viver em paz, na graça, no Senhor. Existem duas condições: dois reinos, dois caminhos, e são excludentes. Um exclui o outro. Ou você está em um e exclui o outro, ou você está no outro e exclui o outro. É assim. Tem. A escolha entre céu e terra é limitada. Ou é ou não é. A Bíblia diz: não adianta, você não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Agora eu sou, agora eu não sou, eu vou, não, agora eu estou crente, agora eu não estou. Não existe isso, irmãos. Posicionamento, comprometimento precisa ser a tônica da nossa vida. Comprometimento tem que ser a nossa vida pautada em Cristo, na missão de Deus que Deus deixou para nós. Dois caminhos e são excludentes, ou nenhum ou nenhum outro. Tem que tomar uma posição. Então veja só, escolha entre céu e terra é limitada. Segundo ponto que nós podemos ver, queridos, preste bem atenção: a escolha não deve ser tratada com desdém. A escolha não deve ser tratada com desdém. Tem muitas pessoas desdenhando a obra de Deus, desdenhando a missão de Deus, desdenhando aquilo que a igreja do Senhor vem falando na face da terra. Milhares e milhares de igrejas estão fechadas os seus templos, mas estão pregando a palavra através das redes sociais, através dos seus canais, através dos seus sites, de tantas coisas. Estão propagando o evangelho, porque o evangelho não morre, a palavra de Deus não morre, ela não para. Podem desdenhar o evangelho, pode abrir mão do evangelho, esquecer desse evangelho, queridos, mas o Senhor estará operando grandemente ainda através da sua igreja, hoje, amanhã e sempre. Foi assim que Deus fez. Mais de 2000 anos tentaram calar o povo de Deus, matando, massacrando, queimando e fazendo tantas coisas, mas a palavra de Deus, ela não morreu.
o Senhor não deixou que a sua palavra viesse ser sucumbida por esses homens. Ele continuou falando através da igreja, continuou falando através de um povo que escolheram segui-lo, através de um povo que escolheu fazer a obra. Isso inclui cada um de nós, queridos, que escolhemos o Senhor. A escolha não deve ser tratada com desdém. Quantas pessoas estão desdenhando a obra de Deus, estão abandonando? Os judeus se inferiram que Jesus se suicidaria e por isso fosse ao Hades. Claramente os judeus tentavam ridicularizar a sua missão. Claramente os judeus estavam tentando ridicularizar a sua missão. Foi mais ou menos isso que até sem saber que Pedro fala para Jesus: Senhor, ninguém vai te matar, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Não vou deixar ninguém encostar a mão em ti, Senhor. Mas Jesus disse: olha, para trás de mim, Satanás. Não era a possessão de Satanás em Pedro, não. Era Jesus falando: Pedro, ninguém pode impedir a minha missão. Uma falta de entendimento de Pedro, de não entender o propósito. Os judeus não estavam entendendo o propósito de Deus, a missão de Deus. E claramente, queridos, claramente nós podemos ver Deus operando e operante nessa obra. Não adianta desdenhar a obra de Deus. A resposta de Jesus foi incisiva, demonstrando quem de fato estava no Hades. Olha, não sou eu que estou no Hades. Vocês estão aqui embaixo. Eu sou lá de cima. Eu sou do céu. Eu sou cidadão do céu. E todos aqueles, queridos, que aceitam Jesus Cristo como Salvador, são cidadãos do céu. Tem muitos que estão desdenhando a palavra de Deus. Tem muitos que estão debochando da palavra de Deus. Tem muitos que estão abandonando a palavra de Deus, queridos. Isso vai custar muito caro, essa escolha. A escolha não deve ser tratada com desdém. Escolher Deus, escolher o caminho dos céus, escolher a vida com Cristo. Não devemos nos enganar. A condição humana não é boa. Sua natureza é caída e alienada de Deus. Irmãos, a nossa natureza é uma natureza caída, é uma natureza abandonada, é uma natureza sem Deus, alienada ao pecado. Mas somente Deus pode resgatar o homem, somente Deus pode tirar e mudar a história. Mas para isso precisa da escolha, e só eu e você podemos escolher. A salvação é dele, mas a escolha é minha. Ele nos elegeu, mas nós precisamos aceitar essa eleição. Então, queridos, saiba muito bem, a escolha não deve ser tratada com desdém. Terceiro ponto, nesta noite que eu quero citar, queridos, a escolha não comporta outras opções. A escolha não comporta outras opções. Eu não tenho meio termo. Não, em vez de ir para lá, eu fico aqui. Em vez de ir para lá, eu fico lá. Não, em vez de... nem muito céu e nem muito inferno. Vou por aqui, vou continuar aqui. Não existe, não tem outra opção, queridos. Jesus revela a sua natureza em contraste com a condição humana. Há um conflito entre a santidade e a ação pecaminosa. Não tem como o homem viver no pecado e viver sem Deus, e viver com Deus. Pode até estar dentro de uma comunidade evangélica, dentro de um agrupamento de pessoas, mas não pode estar na graça do Senhor. Pode viver a graça do Senhor. A condição humana, há um contraste entre a natureza de Deus e a condição humana. Ele se apresenta como a única opção para acessar o reino dos céus. Jesus se apresentou como a única opção, querido. Não tinha outra opção.
Em Atos dos Apóstolos 4:12 diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo, não tem ninguém, queridos, não é eu, não é você, não existe santo, não existe Beltrano, Ciclano, não, só Deus para a salvação, para acessar o caminho do céu, só Jesus. Para acessar o reino eterno, só Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A mensagem do Evangelho é exclusiva, não apresenta outra possibilidade. Não tem outra possibilidade, queridos. Será que não tem um jeitinho? Ou como a máxima popular, será que não tem um jeitinho brasileiro para nós fazermos isso? Será que não tem um jeitinho brasileiro para a gente se resolver aqui? Não, queridos, não tem jeitinho brasileiro. Só há uma possibilidade. A mensagem do Evangelho é exclusiva, não apresenta outra possibilidade. O Evangelho é único, não existe outro Evangelho. O apóstolo Paulo diz: olha, que seja considerado amaldiçoado se for apresentado um outro Evangelho que não seja o de Jesus Cristo. Seja considerado anátema, amaldiçoado. Não tem outro Evangelho que dê a salvação ao homem, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa aliança. Ele é Deus. Ele é Deus. E diante dessa escolha, querido, nós vamos para a quarta escolha, quarto e último ponto. A escolha é baseada no reconhecimento da autoridade de Jesus. A escolha é baseada no reconhecimento da autoridade daquele que é, que eras e o que há de vir. Não há outro Deus, Ele é o único. Jesus revela suas credenciais e explica a sua missão. Olha, eu vim do Pai, foi o Pai que me enviou. Foi o Pai que me enviou. E se não fosse o Pai, vocês estariam perdidos, porque eu vim aqui para salvar vocês. Essa é a fala de Cristo. Jesus revela suas credenciais, explica a sua missão. Queridos, resta aos homens reconhecerem sua obra e aceitarem sua convocação. Resta a mim e a você, a cada um de nós, você que nos escuta nesta noite, que está afastado do Evangelho, ou se porventura você está ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou ainda não entendeu o propósito de Cristo na sua vida, queridos, basta e resta a mim e a você entender essa missão, a missão de Deus na sua vida. Existe uma missão de Deus na sua vida e nós precisamos aceitar essa missão. O caminho para Deus, queridos, está lançado. É e será sempre uma questão de fé percorrê-lo. Não é um caminho que nós vemos ali, não é por aqui, tem setinha para cá, setinha para lá, não é fácil. A estrada não é cheia de luzes, iluminada daqui e tal, toda colorida, não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Queridos, é Jesus Cristo. Sem Ele não tem como. O caminho para Deus está lançado. E é e sempre será uma questão de fé. Entrar nesse caminho é uma questão de fé. Aceitar essa escolha é uma questão de fé. Entender essa escolha é uma questão de fé. A batalha entre dois reinos, queridos, é uma questão de fé. Ou você acredita que existe dois reinos, espiritual, de Deus e do diabo, ou você vai ficar penando neste mundo. E automaticamente, se você não escolher o caminho de Deus, o reino de Deus, automaticamente você está no caminho, no reino do Senhor deste mundo,
porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos repensar, queridos, e tomarmos uma posição. Saiba que a escolha, só repetindo os 4 pontos, a escolha entre céu e terra, ela é limitada. A escolha não deve ser tratada com desdém. Outro, a escolha não comporta outras opções. Não existem outras opções. E ainda, queridos, a escolha é baseada no reconhecimento da autoridade de Jesus. Conhecer a autoridade de Jesus nos faz mais do que vencedores. Aqueles homens não aceitavam e não entendiam e não admitiam a autoridade de Cristo, que Ele era enviado do Senhor, que Ele veio do céu. Eles não entendiam. E por não entender, pagaram um preço muito alto. Concluindo, queridos, para nós finalizarmos essa noite. E eu quero orar com você no nome de Jesus. Jesus batalha com opostos. A batalha de Jesus é com opostos. Luz versus trevas. Baixo e cima. Verdade e mentira. Semana que vem nós vamos falar sobre conhecereis a verdade e a verdade em vós. Verdade e mentira. Baixo e cima. Luz, treva. Qual caminho? Qual a sua escolha? Nós não podemos ficar cocheando com os pensamentos. Nós não podemos ficar de ânimo bom. Não, queridos, tomarmos uma posição. Em um mundo que procura relativizar todas as coisas, a mensagem do Evangelho continua sendo excludente e inédita. Irmãos, a mensagem do Evangelho exclui outras ideologias. Ela exclui essa relativização. Ela é inédita, não tem outra. Não tem duplicidade da mensagem do Evangelho, é uma só. E nos cabe tomarmos esse posicionamento. Nos cabe tomarmos esse posicionamento, essa escolha. Em um mundo relativizado, em que todos acham que tem a sua verdade absoluta, em que as pessoas caminham para uma realidade. Ah, não, ali está a verdade, ali está a verdade, nós temos a verdade, eu sou a verdade, eu posso obter a verdade quando eu quiser. Não, queridos, só existe uma verdade espiritual, e essa verdade é o reino de Deus, essa verdade é o próprio Jesus, essa verdade ela é aquela que transforma e muda a nossa vida. Continua sendo excludente e inédito. Cabe a nós decidirmos a que reino queremos seguir, lembrando que já pertencemos a um deles. Só concluindo e finalizando, cabe a nós decidirmos, amados, a que reino nós devemos seguir. E só lembrando que nós já pertencemos a um reino, seja o reino de Deus ou o reino do diabo. Ah, não, pastor, ainda não tomei uma decisão. Não existe isso. Não existe em cima do muro. Porque se você não tomou a decisão para com Cristo, automaticamente você está no outro reino. E aí você verbaliza e entende do seu jeito. Amém, queridos? Cabe a nós decidirmos. Então é isso que eu queria que você tomasse posição nesta noite, queridos. A batalha entre dois reinos, tá bom? A batalha entre dois reinos. Nós não podemos abrir mão. Ou somos de Deus ou não somos de Deus, tá? Tome uma posição e se firme com Deus. O momento é propício, é agora, no nome de Jesus. Amém? Que o reino de Deus prevaleça na sua vida e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, com a sua família agora. Por isso, você que está na sua sala agora, assistindo pela televisão, pelo celular, se junte com a sua família. Vamos orar ao Senhor. Dê as suas mãos aí, vamos estar ministrando. É um momento de nós intercedermos pelas famílias. Amém?
Amém, queridos? Nós queremos ministrar em 3 níveis de oração, adorando a pessoa do nosso Deus, repreendendo toda a força do mal e profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus, para que as promessas do Senhor se cumpram e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós levantamos as nossas vozes em adoração ao Teu nome, Pai, porque não há outro Deus como o Senhor, e nós expressamos, ó Deus, a nossa condição de adorador a Ti, Pai. Nós expressamos, ó Pai, a nossa vida inteiramente ligada ao Senhor, inteiramente ligada à Tua palavra, inteiramente ligada ao Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós amamos o Senhor. Sem Ti nada somos e nada podemos ser, ó Pai. Nada podemos viver, ó Pai, a não ser o Teu Evangelho verdadeiro. Nos ensina, meu Pai, a caminharmos e glorificarmos o Teu nome a cada dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a força do mal. Meu Pai, queremos repreender, ó Deus, sobre a vida daqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão nessa operação de frente de batalha, Senhor, nos hospitais, ó Deus, na área da saúde, que tem feito a diferença. Pai, guarda os Teus filhos, guarda todo profissional dessa área, meu Deus, acampa os Teus anjos ao redor deles, não deixe que eles peguem nenhum tipo de doença, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós profetizamos sobre a Tua igreja, sobre os lares, sobre os enfermos, ó Deus, e profetizamos a cura, profetizamos, ó Deus, através da Tua palavra e através do Teu nome, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, Senhor, nós ministramos a cura, Senhor, aonde o Teu filho estiver, ó Pai, aonde essa irmã estiver, esse irmão estiver ouvindo essa mensagem, ó Deus, seja agora ao vivo ou depois se estiver assistindo, ele alcance a bênção do Senhor, alcance a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos e declaramos a vitória do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada vida que veio, ó Deus, que está participando desse momento, Senhor. Abençoe cada família, meu Deus. Toma nas Tuas mãos, abençoe os casamentos, as famílias. Abençoe, ó Deus, as empresas, Senhor, esse empresário que está com a sua empresa fechada. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus. Aleluia. Abençoamos os Teus filhos, Senhor. Ó meu Deus, abençoamos a nossa nação, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja direcionando, ó Pai, as nossas autoridades para que conduza essa nação para um caminho de prosperidade. Em meio à crise, em meio ao caos, o Senhor é Deus e o Senhor pode mudar essa história. Meu Deus, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso município. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, e que Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Por isso nós profetizamos sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.